E aí, galera, beleza? Preparados aí para a gente colocar mais algumas funcionalidades na nossa aplicação? Então, hoje a gente vai começar a salvar os dados do banco de dados e recuperar os dados do banco de dados, tá bom? Que é uma parte importantíssima. E vocês vão ver como o negócio é muito bacana quando a gente usa o Spring, tá? Então, legal, vamos lá. Primeiro, né? A gente está aqui, eu estou aqui na minha branch aula 3, e aí, como a gente quer dar sequência no nosso projeto, a aula 3 é a última coisa que a gente fez, então eu vou copiar, né? Vou criar uma nova branch a partir da branch aula 3, para ter todas as alterações que a gente fez na última aula, beleza? Então, vamos dar um git checkout -b, porque eu estou mudando de branch e criando a branch nova ao mesmo tempo. Vou chamar de aula 4. Legal. Então, a gente já mudou aqui para a nossa aula 4. Legal. Agora, o que a gente vai fazer, galera? Primeira coisa, para a gente poder conversar com o banco de dados, né? O Spring ele traz para a gente uma ferramenta muito bacana, que é o Spring Data JPA, tá? E quando a gente criou o nosso projeto, né? Se a gente lembrar, quando a gente selecionou as nossas dependências, a gente já selecionou a dependência aqui do Spring Boot, né? Da Data JPA. Tá? Então a gente já tem no nosso projeto todas as dependências relacionadas a esse projeto que facilitam a nossa conversa com o banco de dados. Então o nosso ponto XML está certinho, está bacana. O que a gente precisa fazer primeiramente? Né? Quando a gente chega aqui, ó, a gente olha aqui, a gente tem a documentação. É básico, né, que a gente dê uma olhada na documentação. Então, como é que eu defino uma entidade JPA para o nosso Spring Data JPA poder reconhecer aquela entidade? Ele fala aqui de entity e tal, papapá, né? A principal notação é essa aqui, ó, @entity, que a gente precisa colocar nas classes, nos nossos modelos que a gente quer mapear para o nosso banco de dados. No nosso caso, no nosso projeto, qual que é o modelo que a gente vai mapear? A gente vai mapear receitas, beleza? Então vamos incluir aqui o nosso entity. Opa, ele está pedindo aqui para importar classe, beleza? Ó, do Javax Persistence, legal. Então importei. O que mais que a gente tem lá? Aí ele fala aqui e tal, né? Eu posso, se eu não colocar o name, por exemplo, ele vai mapear, ele vai colocar lá, vai criar uma tabela, porque o que ele efetivamente vai fazer é isso, criar uma tabela para referenciar os elementos daquela classe modelo que a gente está trabalhando, beleza? Se eu não colocar o nome, ele vai pegar o nome da classe e vai criar uma tabela com o nome da classe, só que com a primeira letra minúscula, tá bom? E aí eu posso, se eu quiser mudar o nome, eu posso colocar aqui a diretiva name e tá tudo certo. Aí ele fala aqui do ID annotation, né? Fala assim, ó, você quer que a tabela tenha uma chave primária? No nosso caso aqui eu quero, tá bom? Então eu vou copiar esse cara também, mesma coisa. Aí a gente vai ver quem que vai ser minha chave primária. Vai ser o meu ID, né? Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, vou colar, né, em cima essas notações em cima do meu ID. Aí vamos importar também do Java Persistence, ó lá, galera, ó, tá? E mesma coisa, né, do Java Persistence. Só que aqui, ao invés de auto, como a gente está trabalhando com o banco de dados Postgres, eu prefiro colocar o identity que ele conversa melhor com o nosso banco de dados, o Postgres, tá bom? E aí, beleza. Definir uma entidade, né? Definir que essa receita eu quero mapear para uma tabela no banco de dados e estou dizendo que o meu ID aqui é a minha chave primária, que vai ser gerada, né, automaticamente. O que é isso? Toda vez que eu tentar salvar um registro na minha tabela, o meu banco de dados se encarrega de criar um ID para ele. Então, aqui no meu código, eu não preciso ficar me preocupando em criar um ID único e mandar para lá. Eu deixo esse trabalho com o banco de dados e está tudo certo. Legal? O que mais a gente precisa fazer? Aqui, ó, se vocês olharem na estrutura do nosso projeto, vocês vão ver que eu criei um pacote novo, que eu chamei de repository, para a gente colocar todas as classes do Spring Data JPA que vão fazer essa conexão com o banco de dados. Aí aqui dentro a gente vai criar uma interface, na verdade, né? Então, aqui new Java Class. Aí eu vou chamar de receita repository, legal? E vai ser uma interface, não vai ser uma classe. Legal. O Git perguntando se eu quero adicionar, eu quero. Essa interface, ela vai estender de quem?
JPA, olha lá, JPA repository. Legal? E aí o JPA repository, ele tem aqui alguns complementos, ele pergunta, ó, qual é a classe base dessa classe aqui que vai fazer toda a conversa com o seu banco de dados, então é a minha classe receita, e qual é a chave primária, qual é o tipo de chave primária que é usado ali para referenciar os registros relacionados com essa classe. Então é o tipo, tá? Então, qual que é o nosso ID? O nosso ID não é do tipo long. Então, ó, nosso ID é do tipo long. Então, aqui eu tenho que definir o segundo parâmetro aqui como long. Legal, está feito, está criado a nossa classe para conversar e o Spring JPA já sabe como mapear essa tabela lá no nosso banco de dados. Beleza, galera? Ó, vamos lá, só para a gente entender. Ó. Eu estou aqui com o nosso banco de dados, vou até dar um refresh nele aqui, ó, tá? E aí, se eu vier aqui em esquemas, em tabelas, ó, eu clico aqui, não tem tabela nenhuma, tá? Beleza, show de bola. Criamos, ó, coloquei basicamente, ó, coloquei o entity aqui, né, defini um ID, uma estratégia específica ali para geração dos IDs e criei o meu receita repository. Beleza. Se eu tentar rodar aqui, vamos tentar rodar para ver o que acontece. A nossa aplicação. Vamos lá. Opa, deu um erro aqui, né? E esse erro é importante que tenha dado. Então ele deu um erro aqui, está falando, ó, pô, não consegui criar o BIM, né? Não tem aqui uma lista de referenciada aqui, ó, de ingredientes. O que é isso? Ele está falando assim, ó, cara, aqui dentro de receita, você tem um campo que é uma lista de ingredientes, ou seja, é uma lista de elementos de uma outra entidade. E eu não sei como mapear essa entidade de ingredientes porque você não colocou referência nela, né? Então, se a gente vier aqui em modelo ingrediente, por exemplo, não tenho nada aqui. Então, ele não consegue criar essa interface. E aí, por enquanto, o que a gente vai fazer? De novo, ó, se eu olhar aqui na documentação, se eu vier aqui na documentação, tal, procurar alguma coisa aqui, pá, cadê? Opa, passei. Vamos lá, cadê? Aqui, ó. Se eu olhar a documentação, eu vou ver esse transiente aqui, ó, que são, posso marcar alguns campos que eu não quero que sejam persistidos. Por enquanto, só por enquanto, tá bom? A gente vai colocar aqui opa, vou dar um Ctrl Z, que eu coloquei no lugar errado aqui. Então, por enquanto, a gente vai colocar um transiente aqui nesse cara. Ó, esse campo aqui não mapeia por enquanto, não, tá bom? Deixa ele quietinho aí, não vamos mapear esse campo não. E aí vamos executar, vamos ver se agora a nossa aplicação sobe, né? Se ele deixa funcionar tudo bonitinho. Beleza, subiu a aplicação, de boa. Vamos olhar aqui, ó, no nosso banco. Eu vou dar um refresh de novo. Legal. Ó, ainda não tem tabela nenhuma, vocês já vão entender por quê. E vamos testar se a nossa aplicação está funcionando? Vamos lá, ó, vamos recarregar aqui, ó. Nossa aplicação está funcionando, beleza? Tá? Então, joia. Outra coisa, galera, que a gente vai fazer aqui, tá? Como a gente agora vai, além de buscar dados, a gente vai mandar dados para a nossa aplicação e via browser, a não ser que eu tenha um formulário, eu não consigo mandar dados para a minha aplicação, ou seja, eu não consigo fazer um post, nós vamos usar o nosso amigo aqui, o nosso Postman, beleza? Então esse cara aqui é o nosso amigão para fazer chamadas diferentes aí para as nossas APIs. É importante que vocês tenham aí o Postman instalado na máquina de vocês, ou você pode usar online, mas que você entenda um pouquinho de Postman, porque você vai precisar desse cara para ajudar no desenvolvimento da aplicação, tá bom? E aí eu criei aqui uma collection, né, que eu chamei de receitas API, só para separar, porque eu tenho várias outras collections aqui, de projetos, de outros testes que eu estou fazendo. Então eu criei uma collection que eu chamei de receitas API, e aqui dentro eu tenho duas chamadas diferentes. Então eu tenho uma get, tá? Tem um nome aqui, coloco o nome que eu quiser, posso mudar, tal, né? E aí o que eu tenho que basicamente definir, ó? Qual é o método de chamada que eu quero? Então no caso aqui é um get, eu vou fazer um get para onde? Para o nosso http://localhost/2.8080/receitas, que é o nosso endereço que está definido aqui no nosso receita controller, ó, certo? Beleza? Então, localhost
2.8080 é o endereço do servidor que o Spring está subindo para a gente, ó, tá bom? Né, o Tomcat está subindo na porta 8080, localhost, né, como é local, e aí eu completo a URI com barra receitas. Então foi isso que eu coloquei aqui, e aí na hora que eu dou um send, ó, ele está pegando as receitas sem problema nenhum, tá? Eu criei um post aqui também, a gente já vai ver o que a gente vai fazer com esse post, legal? Então, é importante a gente usar aqui o nosso Postman para fazer as chamadas. Então, legal, galera. Pô, a Tanis, ele não criou a tabela. E aí? Para ele poder criar a tabela ou fazer alguma modificação na tabela, a gente tem aqui no nosso Application Properties, a gente tem essa linha aqui, ó, que é importantíssima, tá bom? Esse Spring.jpa Hibernate.dll-alto. Ele está como none. Vamos olhar mais um pouquinho de documentação aqui? Então, cadê? Aqui, ó. Então, ele está falando aqui exatamente do nosso Spring.jpa Hibernate.dll alto. Aí ele fala um monte de coisa aqui para você inicializar a tabela, usando essa declaração. Você precisa usar alguns valores aqui. Aí ele tem o none, tem o validate, tem o update, tem o create drop. E aí ele explica para que serve cada um deles, tá? Basicamente, a gente vai usar esse cara aqui em tempo de desenvolvimento, galera, beleza? É importante ler a documentação aqui, entender as alterações que a gente pode fazer. Então, vou usar o create drop. Vamos alterar esse cara aqui, ó. Vamos parar a nossa aplicação, beleza? E aí vamos subir de novo agora. Eu só mudei essa linha, tá bom? Beleza? Ó, tá aqui, né? Receitas, pá, beleza, tudo certinho, a gente não mudou nada. Vamos ver se vai funcionar, tudo certinho. Lá, beleza, ó. Ele já me deu aqui uma mensagem diferente, not exist, beleza, tal. Aí, legal, startou nossa aplicação. Só startei a aplicação. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos dar um refresh. Beleza, vamos no nosso esquema. Vamos lá em tables. Olha que louco, galera. Tá aqui, ó. Ele criou a nossa tabela receita. E aí, se a gente for olhar, ó, ID, autor, data de inclusão, descrição, modo de preparo e nome. Beleza? ID, se eu for olhar o ID aqui, ó, vamos olhar as propriedades de ID, ó, definição, né? Constraints, beleza? Ó, tem um monte de coisa aqui, tudo certinho, bacana. Aí ele já pegou aqui, ó, na sequence, ele já criou uma sequence para gerar um número automático de receitas sozinho. Beleza? Ele já fez tudo isso aí pra gente, já criou a tabela, bacana, show de bola. Agora vamos começar a interagir com essa tabela. Por quê? O que acontece? Nós criamos nosso repositório e nós precisamos usar esse repositório. No nosso Receita Controller aqui, por exemplo, no nosso listar receitas, o que ele está devolvendo? Eu estou criando algumas receitas aqui, efetivamente, e devolvendo uma listagem de receitas. Eu não preciso fazer mais isso. Primeiro, vou falar para a minha classe controller que eu quero, na hora que eu executá-la, eu quero que ela insira dentro da execução essa classe receita repository aqui. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um outward de receita repository. Vou criar um elemento aqui, porque o Java por padrão cria o mesmo nome, só que com a letra minúscula. E aí o que eu estou falando para o meu receita controller, para a minha classe? Assim, ó, eu estou inserindo aqui durante a sua execução um elemento do tipo receita repository e você pode usar esse cara à vontade. Ele faz a inicialização, ele faz toda a preparação. Galera, é um negócio assim, parece mágica, mas é assim que funciona. Beleza? E agora eu consigo usar todos os métodos dessa classe aqui, dessa interface atâmica. Mas que método? Não tem método nenhum aí? Então, legal, vamos lá. Ó. Vamos brincar aqui, ó. Eu não quero mais isso. Beleza? Eu quero dar um return de receitas, receita repository ponto. Olha os métodos aqui, ó. Já tem um monte de método pronto. Ele já cria automático. Find all. O que esse find all me devolve? Uma lista de receitas. Beleza, show de bola. Bacana. Vamos recarregar a nossa aplicação? Vamos lá, ó. Show. Bacana. Vamos esperar que ele subir. Legal de novo, bacaninha, subiu a aplicação. Vamos lá no Postman e vamos dar um send aqui de novo. Putz, e agora, Tanis, ele me devolveu um array vazio. Por
quê? Nós tiramos as receitas aqui que estavam sendo criadas, beleza? Ele não tem receita nenhuma na tabela, né? Se eu for olhar lá a minha tabela aqui, ó, se eu for dar um... cadê? Opa, perdão. Você seleciona a tabela, clica aqui, ó. Ele vai... Vamos lá. Dá um refresh. Beleza. Eu venho aqui em Table. E aí eu clico aqui, ó. Para ele poder carregar os nossos dados. Ou ele está teimando comigo hoje. Né? Ó. Quarto. Legal. Vamos lá no Select asterisco from... cadê? Receita. Aliás, né? Fiz besteira aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele... Aí. Beleza. Não tem nada aqui na minha tabela. Tá? Então, né, eu fiz um select aqui na minha tabela receita. Não tem nada. Os campos estão criados, mas não tem nenhuma informação. Bacana. Então, a gente precisa incluir algumas informações. Para isso, né? Para poder salvar alguma coisa no nosso banco de dados, nós vamos usar um método diferente aqui, ó. Vou modificar esse cara aqui. Vamos colocar aqui, ó. Quando eu quero mandar alguma coisa para a minha aplicação, eu uso o método post, beleza? Então, através do post, eu vou receber alguma coisa, algum dado, alguma informação. Legal. E aí, eu quero tirar esse cara aqui, porque eu vou usar a mesma URI, só que ao invés de eu estar mandando dados, eu vou estar recebendo dados nessa URI, tá bom? Então, vou fazer, quando eu fizer um post para a barra receitas, o que eu quero fazer? Eu quero salvar uma receita. Legal? Opa, salvar uma receita. E aí, para eu poder receber alguma coisa nesse método, para eu poder receber alguma informação, uma das formas de fazer isso é você colocar aqui, ó, um request body. Eu estou falando, ó, pega o que vem no corpo dessa aplicação para eu poder trabalhar. E o que eu quero receber como informação no corpo dessa aplicação? Uma receita, um elemento do tipo receita. E aonde que eu vou guardar esse elemento? Aqui nessa variável receita, beleza? Então, vamos lá, galera. Que eu quero... Opa, né? Response, né? Atanis, né? Response. Request body. Beleza? Então, eu quero receber no corpo dessa chamada um elemento do tipo receita, algo estruturado como se fosse uma receita. E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou, mesma coisa, ó. Vou usar o nosso receita.repository e vou dar um save de quem? Da receita que eu acabei de receber via post. Olha que legal. Bacana? Então, cadê? Ah, tá bom, beleza. Ele estava falando que eu preciso mudar aqui, né? Que é o tipo de retorno. Eu vou retornar uma receita. Então, eu vou salvar e vou pegar essa receita salva. Então, esse método, ao mesmo tempo, ele salva e devolve para mim a receita que foi salva no banco de dados, tá bom? A gente, de novo, mais para frente, precisamos controlar se der erro na hora de salvar, precisamos gerar uma exception, mas aqui é só para mostrar para vocês como o negócio é muito bacana. Tá pronto o nosso método. Está pronto o nosso post aqui para receber dados. Tá? Vamos recarregar a nossa aplicação. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Vamos esperar só subir a nossa aplicação aqui. Olha lá, legal, está subindo, show de bola. Aqui no Postman, eu preparei um post. De novo, ó. Qual é o método? Post, eu vou enviar alguma coisa. Para onde? Mesmo endereço, receita, só que agora é um post, eu estou mandando, não estou buscando. E aí o que eu preciso fazer aqui dentro do body? Eu preciso descrever quais as informações que eu quero mandar lá para a minha API. E aí, a nossa API não está recebendo, por padrão, dados do tipo JSON. Então, isso aqui, ó, por padrão, ele recebe dados do tipo JSON. Legal? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso estruturar aqui uma receita usando o formato de JSON. Legal. Então, ó, como é que eu faço isso? Muito fácil, galera. Para basicamente,
para cada atributo aqui do meu, do meu modelo, ó, nome, descrição, data de inclusão, eu venho colocar aqui, ó, atributo, um valor, atributo, um valor, atributo, um valor. Beleza? Então, aqui por enquanto eu estou colocando só nome, descrição e autor. Legal? Então, vou dar um send aqui. Ó, ó, ele já me devolveu. Ele salvou no banco com o ID 1, né, com os dados que eu mandei. Vamos olhar o nosso banco de dados? Vamos dar um refresh aqui. Ó. Olha lá, tá lá. Ó. Juliana, não mandei data de inclusão, não mandei modo de preparo, mas o resto está salvo bonitinho, certinho, bacana. E agora, a hora que eu venho aqui no meu get, ó, e dou um send, o que ele me traz? Me traz lá a receita que já foi salva no banco. Bacana, vamos colocar outra coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos lá no nosso bolo de fubá novamente, né? Cadê? Vamos lá. Melhor bolo de fubá do mundo. E aí, quem fez aqui foi a Márcia Maria. Legal. Ó, vou mandar. Ó, ele já salvou com ID 2, já colocou os dados lá. Se eu vier aqui e der um get, já está aqui, bonitinho, certinho. Mesma coisa, se eu for olhar a minha tabela. Ó. Então, a gente já está fazendo aqui, ó, inclusão e a recuperação dos nossos dados. Basicamente, criando aqui uma classe, vai, e fazendo anotação em outras classes aqui, galera. Mais nada, mais nada. Beleza? Vou fazer uma outra mudança aqui, que a gente tem a data de inclusão aqui, né? Então, a gente tem a data de inclusão, legal. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Quando eu receber uma receita, eu quero fazer o seguinte, ó. Meu receita ponto set data de inclusão, eu quero pegar a data do sistema e setar, criar ali a data de inclusão efetiva que eu vou salvar isso no meu banco, tá bom? Vamos subir a nossa aplicação de novo. Ó, uma coisa, como a gente está usando aqui no nosso Create Drop, no nosso Application Properties, o Create Drop, o que ele faz toda vez que eu estou subindo a minha aplicação? Ele vai matar a minha tabela e recriar a tabela, tá bom? Tá? A gente vai ver outras formas de fazer isso, mas só para vocês entenderem. Ó. Se eu der um refresh aqui, ó, a tabela está vazia de novo. Tá? Mas vamos ver que efeito que a gente tem lá. Ó. Vamos lá no nosso post, vamos mandar o nosso bolo de fubá. Ó, legal, ele já mandou e já trouxe a data. Ó. Já trouxe a data. Tá? E aí vamos voltar aqui para o nosso arroz de forno, mesma coisa. Vou mandar. Legal, também já trouxe a data ali. Se eu der um get, tá lá, ó, bolo de fubá, arroz de forno, porque eu mudei a sequência de mandar. Aí fala assim, puta, Tânis, mas e aí? Tá vindo num formato meio estranho ali, né? Não tá legal. Então, no banco também, ó, ele tá salvando com um formato inteiro ali. Eu tenho como fazer algumas mudanças nisso? Fazer alguns aprimoramentos? Tem sim, galera. De novo, documentação, tá? Então, ó, se eu vier aqui, ó, o Jackson Date, eu quero formatar minha data. Aí ele, pá, tem um monte de coisa aqui, tem uns negócios legais. E aí ele fala assim, ó, você pode formatar usando uma anotação, JSON Format. E aí vamos pegar esse cara aqui e vamos colocar lá no nosso campo data para ver o que acontece. Vamos lá. Ó. Então, primeiro, importar as classes. Legal, bacaninha. Deixa eu só tirar esse cara daqui que eu não gosto. Isso, beleza. E aí eu tinha, ó, eu quero dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, formato Brasil. Legal? Show. Bacana, vamos lá. Vamos atualizar de novo os nossos dados. Vamos brincar outra vez. Não tem problema nenhum. Vai subir a nossa aplicação. Show de bola. Aí se eu der um get vai estar vazio. Legal. Vamos lá, vamos salvar o arroz de forno primeiro agora. Olha lá, tá lá. Ó. Olha aqui a data. Ó. Já veio no formato bonitão. Legal? Vamos dar um... Vamos lá. Ó, bolo sei lá, bolo de milho agora, só para mudar um pouquinho, tá bom? Bolo de milho delicioso, sei lá.
alguma coisa do tipo. E o Atanis, nossa, cozinha muito, hein? Beleza, bora lá. Tá lá, bolo de milho. E aí se eu der um get, já vem formatada a data, bonitinho, certinho. Então, tudo funcionando, galera. E aí, curtiram essa brincadeira? Muito legal, né? Muito, puta, isso aqui é sensacional. Eu piro demais usando o Spring junto com Java. Vocês sabem que eu gosto demais dessa brincadeira. Então, espero que vocês tenham gostado. Dá para dar uma evoluída já bacana aí no sisteminha de vocês. Já dá para pensar em algumas coisas diferentes, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada em. Nós vamos ver como que a gente consegue alterar agora um elemento que a gente já salvou no banco, né? Usando já o repositório ali, a interface que a gente criou para conectar com o banco. Beleza, galera? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo e nos vemos no próximo.